Glórias a Deus, glórias a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Achei aqui para pegar minha mochila. Glórias a Deus, pegar aqui a espada. Muito bem. Hoje venho falar com vocês sobre o Natal. Quero apresentar a vocês o verdadeiro sentido do Natal. Pois a boa nova chegou. Nós vivemos em tempos onde, na verdade, cada um tem um pensamento, cada um tem um ponto de vista. Não estou aqui querendo dizer que o seu ponto de vista esteja errado, não estou aqui para julgar ou criticar ninguém, de jeito nenhum, está longe de mim, mas estou aqui para passar uma verdade. E essa verdade que eu vou falar para vocês já tem fato histórico e científico. Ou seja, arqueólogos já viram. É fato. E que fato é esse? E se na verdade eu gostaria de deixar um ponto para você. Aí, para você me dizer. O Natal é o quê? Alguns, nesse momento, ao perguntar sobre o que é o Natal, eles vão dizer uma data comemorativa, um momento de união, um dia onde pais dão presentes a seus filhos. Alguns podem, talvez, até mesmo acreditar, né, que a casa deles receba a visita daquele bom velhinho, Papai Noel, né? Mas, como eu disse, não estou aqui para dizer se Papai Noel é ou não. Estou aqui para falar sobre isso. Cada um comemora o Natal de formas diferenciadas. E há pessoas até que nem comemoram o Natal. Mas para o cristão, para aquele que vive segundo a palavra de Deus, o que é o Natal? Natal é comemorado o quê? Você saberia me dizer? Saberia falar? O que é comemorado no Natal? Sim ou não? Devido a eu não estar em uma live, não tem como esperar uma resposta sua. Por isso eu até peço que deixe nos comentários. Mas a verdade é que o Natal até tem uma musiquinha para ajudar a gente a não esquecer. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Isso mesmo. O Natal é o dia onde comemoramos o nascimento de Cristo. Mas então, para nós falarmos sobre o Natal, nós temos que pegar em si sobre quem é. Quem é Jesus Cristo? Aqui eu vou acabar resumindo, porque vai de cada um. Há pessoas que acreditam, há pessoas que não acreditam. Há pessoas que tiveram um encontro com Cristo. E aí nem é uma questão de acreditar ou não, tiveram um encontro, já era. Viram que é fato, viram que é verdade. E há pessoas que, devido a uma coisa ou outra, acabam se afastando antes de chegar o momento. Ah, mas como que você disse que é fato? Isso, é fato. Você mesmo pode automaticamente ir aí no seu celular mesmo e pesquisar.
fatos que comprovam a vida de Jesus Cristo na Terra. Aí você vai acabar vendo lá as descobertas, a história, fatos históricos, fatos científicos que comprovam. Há inúmeras coisas que já comprovam que Jesus realmente viveu nessa terra. É uma coisa que não tem como negar historicamente. E é o Natal em si isso. É o nascimento de Jesus Cristo. Ah, mas Jesus nasceu em 25 de dezembro? Não, não tem como afirmar. A verdade é, não tem como afirmar. Não tem como afirmar a data que ele nasceu. Vamos ler a palavra de Deus e ver o que a palavra nos mostra sobre? Abre a palavra, vamos ver aqui quando foi anunciado. Temos Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos pegar Lucas. Evangelho de Cristo, segundo os relatos de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, a partir do capítulo de número 1, versículo de número 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aqui foi uma demonstração do anjo Gabriel falando para Maria sobre o nascimento de Jesus Cristo, do Altíssimo, do Filho de Deus. Ah, mas aqui não falou, e literalmente não. Aqui só foi falado que quando deu 6 meses ali, estão nos 6 meses de gravidez ali da mãe de João Batista, foi que o anjo acabou indo até Maria. Mas já é uma ideia, né? Já é uma ajuda a calcular. Aí teria que descobrir quando foi que a mãe de João Batista ficou grávida. Já é uma ajudinha, 6 meses depois. Mas temos outros relatos aqui, por exemplo, João. Se bem que João já começa demonstrando que Jesus é o Filho de Deus e por meio de Jesus Cristo tudo se fez. No capítulo de número 1 é falado isso.
e automaticamente, quando você para ler, já demonstra. Que não é falado nada sobre dia, data, mês, ano. Em nenhum lugar em se fala. Ah, então por que comemorado? A pergunta seria por que não comemorar? O certo, entendo, se você comentou isso na questão de que a gente deveria comemorar todos os dias, e a verdade sim, seria bom que nós comemorássemos a boa nova todos os dias da nossa vida. Por quê? Para isso eu teria que explicar uma coisa. Vamos ver aqui. Ah, estão vendo isso? Dá para ver um leve toque de um azul, de um verde, uma sujeira. É em si tinta de impressão. É uma coisinha dificinha de sair, na verdade. Mas sabe o pecado? O pecado é você desobedecer a lei, é você ir contra o que Deus tem para nós. É, o Senhor te deu uma orientação, você acabar indo contra. Pecar é desobedecer, é falhar. E todos nós falhamos, sabe? Todos nós acabamos desobedecendo a Deus. O Senhor nos criou num jardim maravilhoso, jardim do Éden, um jardim onde nós podemos imaginar cada coisa. Nós sabemos que Adão deu nome para todos os animais. Agora imagina, como será que foi? Como que Adão deu nome para os animais, por exemplo, que habitam somente nos polos? Aquele jardim, o jardim do Éden era tão perfeito assim que o clima era exato para todos os animais viverem ali todos juntos. Ou o Senhor levava Adão em um tipo de teletransporte, ou fazia ele sonhar vendo os animais que estão longe. As formas que o Senhor pode ter usado ali para permitir que Adão desse o nome aos pinguins, aos ursos polares, aos lobos, aos animais que não tem naquele continente. Aonde, se você analisar ali, é lá pro lado, lá pro outro lado mesmo do mundo, lá pro outro continente, que teria ficado o Jardim do Éden. A gente tem uma ideia disso devido aos rios que banhavam o Jardim do Éden, Tigre e Eufrates, entre outros. Mas era um jardim tão que não tem como a gente imaginar, porque vai além. Vai além. Você imagina aí um homem, um tipo cavalgando, só que no lugar de ser um cavalo é um leão. É um tigre. Ah, não, não, não. Vamos colocar, por exemplo, que os dinossauros realmente existiram. Se nós colocarmos sim que os dinossauros existiram, e nós colocarmos o que a ciência nos demonstra sobre os ossos dos dinossauros, há quem acredite, há quem acredita que os dinossauros viveram até o tempo ali aproximadamente de Noé. Então, imagina, Adão e Eva cavalgando um dinossauro, subindo. Nós já vimos, por exemplo, talvez você mesmo já assistiu o filme ali, Jurassic Park, que é baseado em uma tentativa de mostrar como seriam os dinossauros. Sabe aquele dinossauro com pescoção grande? Será que Adão já tentou subir naquele pescoço? Cada coisa que eles viveram, sem precisar ter medo dos animais, porque o Senhor tinha dado totalmente poder para a dominação. Os animais obedeciam, seguiam o que Adão e Eva falavam. Mas, deixando isso um pouco para lá, infelizmente, nesse jardim perfeito, houve ali um tempo de comodismo, sabe, de frieza, aonde Satanás ali, Lúcifer, acabou entrando numa serpente, tentando ali Adão e Eva.
Adão e Eva desobedecem, e então eles acabam caindo, né? Caindo na questão espiritualmente, porque eles acabam se sujando com o pecado, com a desobediência. Eles podiam ter comido de todos os frutos. E olha que tinha até o fruto, se você lê a palavra de Deus, até o fruto da. Como que era mesmo? Vida eterna mesmo? Eles podiam ter feito inúmeras coisas. O pai ia com eles. O pai tinha comunhão com eles física. Mas eles se deixaram enganar por tentação. E até se explica, né? O mundo jaz do maligno. O tentador sabe como fazer a cabeça das pessoas. Se nós não vigiarmos, fará nós também. E fez a cabeça deles. Adão e Eva então falharam, pois o Senhor, colocando eles naquele jardim perfeito, falou para eles: olha, vocês podem comer de todas as frutas, menos daquela ali, daquela ali. Aquela é do conhecimento do bem e do mal, e não podem comer dela. Porque certamente no dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. Como assim morrerão? É porque o salário do pecado é a morte. Mas não está falando de morte física, gente. Isso é tempo aqui na Terra. Passa em pouco tempo. Tem pessoas que não chegam a ter um dia de vida. Ainda mais devido aí a tanto a acidentes como também uma coisa aí que surgiu esses anos para trás e tem crescido de certa forma, que é o aborto, onde não estou criticando ninguém, mas onde, por exemplo, mulheres acabam optando por matar os seus filhos antes mesmo deles nascerem. Ou seja, acabam tendo menos de um dia de vida. Nem sei se dá para calcular o tempo de formação do corpo. Quer dizer, dá, cientificamente dá, mas para o bebê se contaria? Provavelmente não, porque lá dentro nem sei se a gente acaba tendo consciência. Mas de qualquer jeito é uma vida. Então, mas está falando da questão da morte espiritual. Está falando da questão de nós perdermos a comunhão com Deus. O pecado veio ao mundo. E devido a eles terem pecado, teve consequências. O homem agora teria que trabalhar muito mais para conseguir o seu sustento. A mulher sentiria dores no parto. Tem uma coisa interessante que talvez nem você percebia, mas eu vou deixar como mistério. Se você entendeu o que eu quis dizer, comente. Quem tem entendido, quem tem comentado certo, eu respondo. Mas tem um ponto interessante sobre essa questão sobre dar à luz, que tem alguma questão a ver sobre antes do pecado até. Já dei dica já. Mas então a mulher ali deveria, devido à consequência do seu ato, começaria a sentir dores no parto. E a serpente, que ainda é um mistério se ela tinha asas ou pernas. Mas o Senhor é claro ao dizer que a partir daquele dia do Satanás ter usado a cobra para, né, ter feito o homem pecar, a mulher pecar, a partir daquele dia foi que a cobra começou a rastejar pelo chão. Então não rastejava antes. Aí é um mistério. É um mistério de como era. Mas pulando então isso, o salário do pecado é a morte eterna, a morte espiritual, aquilo que nos afasta de Deus. Pois quanto mais nós pecamos, mais estamos nos afastando do Senhor. Quanto menos nos arrependemos, mais o pecado cresce. O pecado começou assim ali em Adão e Eva. Mas nós não podemos negar. Gente, eles viram o Senhor.
É claro que houve arrependimento. Por isso eu digo, não duvido nada que eles estejam lá no paraíso. Mas, continuando aqui, o pecado cresceu na terra, de tal forma que estava se espalhando por todos. Aí nós temos Noé, nós temos Davi, nós temos os profetas. Mas avançando devido ao tempo, para a gente já chegar no conceito aqui no ponto final, o pecado foi crescendo. Para poder ali ajudar ali o povo, pelo menos o Senhor, né, separou ali um povo para ele. Aquele povo ali acabou criando uma aliança para com o Senhor com eles com o Senhor, o qual nós temos ali em Êxodo, os 10 mandamentos, Moisés levando os escravos, mas a própria aliança que o próprio povo de Deus quebrou. Isso mesmo. E após o último profeta descrito na palavra, após a última mensagem dada pelo profeta de Deus, passou-se um tempo de cerca de 400 anos. Os anos do silêncio. E sabe o que aconteceu? As pessoas que se diziam servir a Deus começaram a pegar a palavra e a servir do jeito que agradava a elas. Servir da forma que fazia eles se sentirem melhores. Não da forma que agradava o Senhor, mas da forma que agradava a si mesmos. E se nós olharmos então para a palavra, o Senhor ele mesmo demonstra que não havia mais ninguém. Como assim ninguém? É que por uma pessoa ter pecado, a aliança, a antiga aliança, a qual o Senhor Jesus não veio para quebrá-la, mas para cumpri-la, demonstrava que por uma pessoa ter pecado, alguém deveria pagar o preço do pecado. Na velha aliança, animais eram usados para cobrir esse pecado. O animal devia ser puro, sem mancha, sem defeito, sem problemas físicos. O qual depois, caso você queira ler em Êxodo ali, Deuteronômio principalmente, você vai ver como que eram feitos ali os cortes, as formas que matavam os animais, a forma que usavam o sangue do animal. Mas aquilo não apagava, só cobria. Como assim? Foi um homem que pecou. Um homem devia pagar o preço. O Senhor olha para a terra, então, e não acha ninguém. Nenhum verdadeiro filho que estivesse disposto a pagar o preço. Então ele envia seu próprio filho. Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou continuar sendo igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo e veio em forma humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz por todos nós, vivendo uma vida sem pecado, sem erro, sendo o sacrifício perfeito por todos nós. Sim, nós não estamos mais vivendo o tempo da lei, nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas, entretanto, porém, todavia, o Senhor nos chama para levar a palavra dele para as pessoas. Essa é a nossa missão. Essa é a obra que nós devemos fazer. Se você não quer ver isso como uma obra, porque a obra lembraria sobre lei, então pegue como próprio mandamento do Senhor, porque foi ele que deu. Está em Mateus 28, está em Marcos, está em todos os evangelhos no final deles, demonstrando que nós temos que levar a palavra. E isso não é só para os discípulos, é para todos aqueles que nele creem. E qual a principal coisa que nós devemos passar? Jesus Cristo. Mostrando para as pessoas que Jesus Cristo é a salvação de toda a humanidade.
As boas novas é que Jesus Cristo nasceu. Ele veio ao mundo, o perfeito sacrifício. Ou como João chama ele, né? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós, nos liberando o acesso direto ao Pai. Mas agora fica a cada um se nós vamos viver para Ele e estar com Ele no final, ou não. A escolha é individual, a salvação é individual. Ninguém é salvo por obras, está certo? A palavra do Senhor é clara, para que ninguém se glorie. Porém, não adianta você falar que não tem porém, porque a palavra do Senhor demonstra que tem sim. Nós somos salvos por meio da graça. E isso não vem de nós, é de Deus, sim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Entretanto, o Senhor nos chama a demonstrar nossa fé nele, com as nossas obras, com as nossas ações, com as nossas escolhas. Você é livre. E agora que sabe que o Natal representa as boas novas, representa o dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o momento onde o Senhor deixou os céus e veio em forma humana para pagar o preço de cada um de nós. E agora, ao terceiro dia, ele voltou para os céus. E está esperando o momento certo para vir buscar cada um de nós. Nós não sabemos que dia ele virá nos buscar, mas ele virá. Pode ser com a gente aqui na Terra, pode ser com os nossos filhos, pode ser com a nossa geração, pode ser até com os nossos tataranetos. Não sabemos. Mas a palavra tem se cumprido cada vez mais. Então vigie. Se ainda não aceitou Jesus, vem para Jesus. Pois ele virá nos buscar. E você está pronto para com ele habitar. Pois ele é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo está vindo. A notícia do Natal é: ele nasceu. Ele veio em forma humana, ele pagou o nosso preço. Mas agora, todo aquele que nele crê não vai perecer. Como assim perecer? É a morte eterna, o inferno, que sim é real. Não vai perecer, mas vai viver para sempre com ele. Porém, é para todo aquele que nele crê. Sabe o que crer quer dizer? Crer é um verbo que significa ação, quer dizer ação. Não tem como você falar que crê em Deus se você não demonstrar isso com os seus atos. Aquele que crê será salvo. Tiago não está na palavra por brincadeira. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Mesmo que não seja só por nós, que seja pelos outros. O Senhor demonstrou, ele veio à terra, foi obediente até a morte e não só pagou o preço, mas ensinou que nós íamos ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo. Amém? Então, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Pastor Petros Caproni. E eu gostaria de novamente só finalizar aqui que o Natal é as boas novas. É Jesus Cristo que nasceu aqui na Terra. Viveu aqui por 33 anos e meio e morreu numa cruz por nós. E ao terceiro dia, depois de sua morte, ele ressuscitou, vencendo a morte, aparecendo para os discípulos e pessoas, até que, em sua última aparição, ele falou com cerca de mais de 500 pessoas, enquanto estava subindo aos céus. E os anjos, 2 anjos apareceram, falando para a multidão: por que vocês estão olhando esse Jesus subindo? Pois da mesma forma que vocês viram ele subindo, ele irá descer. Só que nessa vida, agora que ele veio,
e que ele já veio. Ele veio como servo. Porém, nesse dia, a promessa dele voltar, ele virá como rei em toda a sua glória, pois Jesus Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não se esqueça, ele é o Natal, ele é a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. Ele te ama. Mas e você? Ama ele? Não estou aqui para falar sobre as outras questões de Natal. Se você acredita em outras formas, cada um é livre. Porém, eu te chamo a abrir o seu coração para Jesus Cristo, pois ele é real e ele pode mudar a sua vida se você abrir o seu coração para ele. Que Deus te abençoe. Se gostou, curta, comente, compartilhe. E se é novo por aqui, já vai se inscrevendo aí no canal. Que Deus te abençoe.